Muito bem, irmãos, na minha tradução da Bíblia diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém, bem passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: vai e procede tu de igual modo. Fique com a Bíblia aberta, como eu pedi. Eu sei que quando você escuta essa parábola, chamada parábola do bom samaritano, você pensa automaticamente em assistência social. Nós temos na igreja 2 departamentos, a ADRA e o departamento de DOCAS ou ASA, que é a assistência social adventista, e a ADRA, que ajudam as pessoas pobres quando há, por exemplo, enchentes ou catástrofes como o tsunami que varreu lá na Europa, na Malásia aquela vez. A ADRA enviou medicamentos, mantimentos, médicos. É muito bom o trabalho de assistência social. Nós temos um trabalho grande na igreja nesse sentido, e eu bato palmas para o trabalho da ADRA ou da ASA, Assistência Social Adventista. Mas eu lamento dizer que nesta manhã não é sobre isso que eu vou pregar. Esta parábola, embora seja muito usada para falar de assistência social, o tema principal dessa parábola não é assistência social cristã. Não é. Eu sei que muita gente está esperando que eu pregue aqui o bom samaritano e o resultado final disso será o seguinte: olha, lembra que o levita passou, não fez nada, o sacerdote passou, não fez nada, mas o samaritano ajudou o homem na beira da estrada. Então você também agora tem que ajudar as pessoas que estão passando fome, etc. Repito, é uma pregação válida, mas não é isso que o texto está dizendo. Para compreendermos bem uma passagem bíblica, você sabe que uma das primeiras regras, um dos primeiros acordos é que você possa ler a palavra no seu contexto. Já diz o velho ditado: texto fora de contexto gera pretexto. Então vamos ler o contexto, mesmo porque o início da parábola começa assim: Jesus prosseguiu dizendo. Logicamente tinha alguma coisa antes. E onde é que começa tudo isso? É no verso 25. Olha como está aí na sua Bíblia. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse contexto aqui me leva a entender que Jesus estava fazendo um sermão. Tanto é que aqui fala Jesus, ele exclama ao Espírito Santo, fala: graças te dou, ó Pai do céu, porque me ocultaste as coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Aqui estava um sermão de Jesus. E onde Jesus possivelmente fazia esse sermão? Provavelmente numa sinagoga. Eu vou explicar para vocês por que isso. Era um Shabat, era um sábado, numa sinagoga, e o critério das sinagogas no tempo de Cristo era o seguinte: a liturgia era um pouco diferente da que temos aqui hoje. As pessoas não se assentavam como vocês estão sentando, um olhando para a nuca do outro e de frente para o pregador. Os bancos eram nas laterais, e o centro aqui ficava vazio. E geralmente o púlpito era no centro. Então, se eu estivesse pregando aqui no centro, todo mundo da lateral podia olhar para o centro. E você lia uma porção da lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés, que eu mencionei no primeiro momento, e depois uma porção dos profetas. Quando se lia a palavra de Deus, a Tanar, que é a Torá, os escritos e os profetas, você lia em pé, por reverência. E lembra que eu mostrei no Salmo até para vocês como é que eles faziam para decorar? Muitas vezes a maneira de ler era uma maneira cantada, que a música ajuda na memorização. Olha que interessante, era uma maneira cantada,
E às vezes havia uma recitação antifonal, por isso como eu fiz com o salmo aqui, o pregador lia, a congregação repetia de cor. Vai ri devar Adonai Elioná Benamita. Então ele ia lendo, cantando, cantarolando assim. Jesus provavelmente leu uma porção da Bíblia, como ele fez quando estava na sinagoga de Nazaré e foi rejeitado ali. Mas o sermão era feito sentado. Eu estou fazendo o sermão em pé porque estamos no Ocidente. Por que o sermão era feito sentado? É porque não era para fazer com pressa. Na cultura do Antigo Oriente Médio, se você me encontra no caminho, Rodrigo, eu quero conversar com você. Fala, você quer falar comigo? Quero. É importante? Então vamos sentar. Se eu continuo em pé, eu não estou dando valor ao que você está dizendo. Porque na cultura deles, coisas importantes não podem ser ditas às pressas. Então tem que falar sentado. Por isso que, diferente da nossa cultura, as aulas eram dadas em pé. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Até mesmo no Ocidente, nós chamamos os professores de catedráticos, porque ensina de uma cadeira. Que cadeira você vai fazer na faculdade? Que cadeira você puxou do seu doutorado? Aí eu perdi a cadeira de introdução à pesquisa. Entenderam isso? Então, lia-se em pé, por respeito, mas na hora de explicar, se sentava. Geralmente havia duas cadeiras onde a pessoa se sentava. A cadeira de Elias e de Moisés. Assim chamadas em referência à lei e aos profetas. Por isso que Jesus também falou, ai daqueles que se assentam na cadeira de Moisés, sigam tudo o que eles ensinam vocês, mas não o exemplo deles. Todo mundo entendeu? Se eu estivesse então numa sinagoga dos tempos de Jesus, eu leria a palavra de Deus em pé, mas na hora de começar o meu sermão eu me assentaria. E o sermão de Jesus, que ele fala, ele agradece a Deus pelos humildes, ele começa a falar, obrigado Senhor, porque essas coisas o Senhor ocultou dos mais sábios e revelou aos pequenos. Aquele sermão começou a incomodar alguém ali no auditório. É como se eu falasse no sermão alguma coisa que incomoda alguém, e você cochicha com alguém que está do lado. Só que diferente da nossa cultura, na época de Jesus, o sermão era um aprendizado. Então, se alguém tivesse alguma pergunta, observação, comentário, discordância em relação ao sermão, ele pedia para falar, depois da explanação. De novo, aqui no Ocidente, por educação, quando alguém quer falar alguma coisa, o que ele faz? Levanta a mão. Lá a pessoa se colocava em pé. Então, se no meu sermão aqui, alguma coisa você quer comentar, você ficava em pé. Eu terminava meu raciocínio e te dava a palavra. O que diz o texto aqui? Eis que certo homem, intérprete da lei, se colocou em pé. O que aquele homem era? Intérprete da lei, um doutor em teologia rabínica. Ele interpretava o código legal dos judeus. Falando demais aí. E ele se levantou com que intuito? Como é que está na sua Bíblia? Colocar Jesus em provas. Eu quero ver se esse camarada sabe mesmo. Eu tenho uma pergunta, mestre. Eu sou o doutor da lei. É Jesus. Pois não? E qual foi a pergunta que ele fez? Mestre, Rabi, que farei para herdar a vida eterna? Isso não tem nada a ver com assistência social. É uma pergunta até ridícula. Porque para herdar, qual que é o critério para herdar algo? É ser herdeiro, não é fazer. É estar com o nome no testamento. Então alguém entendido de lei fazer uma pergunta tão estúpida dessa, que farei para herdar a vida? Mas como Jesus percebeu que ele queria fazer uma jogadinha, verso seguinte, verso 20, Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como a interpretas? Vocês sabem que uma técnica rabínica é responder uma pergunta contra pergunta, porque estimula o raciocínio. Perguntaram uma vez a um judeu, escuta, por que vocês judeus respondem sempre uma pergunta contra pergunta? Ele respondeu, algum mal nisso? Ah, tá bom, você acha que tem que fazer alguma coisa para herdar a vida? O que está escrito na lei? Aí o doutor respondeu, a isto ele respondeu, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então Jesus respondeu: respondeste bem, faze isto e viverás. Está aí, ó. Então ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Curioso, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que esta não é uma parábola para responder a um contexto de assistência social. É uma parábola para responder a um contexto de justificação pela fé e alguém que não estava bem com Deus e com a sua salvação. Veja bem, certo homem, doutor da lei, se levantou e perguntou a Jesus: que farei, verbo fazer, para herdar a vida? Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Ó, lei, lei. E ele citou a lei. Jesus falou: faze isto e viverás. De novo, fazer vida. Fazer vida, lei. Fazer vida, lei. Fazer vida, lei. Isso não é assistência social, isso é legalismo. E mais um detalhe. Eu fui distrital pouco tempo, estava conversando isso com o pastor ali, mas eu aprendi uma coisa, quando a gente era distrital, que você tem mais, assim, atender as pessoas com problema emocional, espiritual e tudo mais. E se houver algum psicólogo aqui, eu acho que ele vai concordar comigo, ou psiquiatra. Dificilmente a pessoa conta o verdadeiro problema dele nos 5 primeiros minutos de conversa. É porque o inconsciente, Freud dizia isso, o inconsciente quer proteger você, e às vezes o trauma que você tem é uma forma do seu inconsciente proteger você. Por exemplo, imagine uma pessoa, só um exemplo muito simplório, perdoem-me as pessoas da área de saúde mental, por entrar numa área que não é a minha, mas imagine uma menina que talvez foi rejeitada no ventre da mãe. A mãe não queria aquela gravidez e a criança pegou aquela rejeição. E de repente aquela menina já nasceu com aquela rejeição assim: papai foi embora de casa por minha culpa. Homem não presta, homem fez mamãe sofrer, eu também fiz mamãe sofrer. E de repente aquela menina pode crescer com um certo trauma, um problema emocional que ela não consegue firmar em relacionamento com homem nenhum. E qual o problema que ela não consegue? É porque no inconsciente dela está registrado assim: homem não presta, homem fez mamãe sofrer, e você também não presta, porque você fez mamãe sofrer, ela está sofrendo porque engravidou de você. Então a partir daquilo ela cria inconscientemente uma situação que ela sabota qualquer relacionamento com o homem. Quando ela vai à psicóloga se tratar, ou ao psiquiatra, talvez o psiquiatra já perceba isso na primeira fala dela. Mas o inconsciente dessa menina vai protegê-la. Por que você não dá certo com homem nenhum? Ela vai dar 1000 razões, mas não a razão principal, é porque eu não mereço ser feliz com homem nenhum. E por quê? Porque o inconsciente, ele vai tentar proteger aquele trauma ali, porque foi a maneira que o inconsciente arrumou de você sobreviver à dor de ter sido rejeitada. Ficou claro isso para vocês? Então, com essa situação, é igual criança quando machuca e tinha que passar mertiolate. Alguém falou que os problemas da juventude começou quando o mertiolate parou de arder. Que agora a geração mimimi não pode sentir dor, não pode ser contrariado. O problema começou quando o mertiolate parou de arder, né? Mas na época que mertiolate ardia, muitas vezes assim, tem que passar mertiolate. Já sarou, já sarou, já sarou. Não sarou nada, está doendo, mas você não quer a dor da cura. Com isso em mente, as pessoas mascaram o verdadeiro problema que elas estão sentindo. Quantas vezes a gente vai conversar com uma irmã e fica: eu não estou indo mais à igreja não, porque lá o pessoal conversa, fofoca demais, não trata bem a gente, os jovens ficam conversando na hora do sermão, ninguém presta atenção, não sei o que e tudo, a igreja não é mais como antigamente, tudo e tal, e o safado do meu marido tem um amante. O problema é que ela está chateada é com o marido, mas só veio lá atrás. Outro exemplo bíblico: Deus falou: Adão, onde você está? Eu escondi porque eu estava nu. É mesmo? Quem te fez saber que estava nu? Foi a mulher. É mesmo? Como assim? Senhor, eu comi do fruto proibido. O verdadeiro problema só surge depois. No início, aquele jovem se levantou com que intuito? Colocar Jesus à prova. Mas quando Jesus jogou na cara dele o problema dele, que diz aqui? Ele querendo justificar-se, sentir-se justo. Ele não se sentia justo, ele não tinha paz com ele mesmo. Percebeu?
Aí Jesus falou: agora nós podemos conversar. O que você quer saber? Eu quero saber quem é o meu próximo. Tá bom, eu vou contar uma historinha para você. E nem toda parábola de Jesus era história fictícia. Muito provavelmente, eu acredito assim, essa parábola do bom samaritano era uma história real que tinha acontecido. E alguns dos que participaram talvez até estivessem ali. Jesus contou uma história de jornal. É como se eu pegasse a tragédia que aconteceu na escola essa semana do franco atirador, e aproveitasse um ensejo e repetisse isso para a igreja e tirasse uma ilustração. Vocês ficaram sabendo da tragédia que aconteceu na estrada que ia de Jerusalém para Jericó? Ah, ficamos sabendo. Pois é. Então deixa eu lembrar essa história para vocês. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E coitado, caiu na mão dos ladrões. Qual que é a filosofia dos ladrões desse mundo? Que os ladrões bateram nele, tomaram tudo que era dele e o deixaram onde? Na beira da estrada. Qual que é a filosofia dos ladrões desse mundo? O que é seu é meu, por isso eu vou tomar. E tem muitos ladrões desse mundo fazendo isso hoje com você. Não pensem que algumas propagandas de televisão estão aí porque gostam de você. Tolo é aquele que pensa que o sorriso da aeromoça é porque foi com a cara dele. Em alguns casos pode até ser, mas na maioria não. Se você entrar 10 vezes no avião, 10 ela vai sorrir para você, somente se for na primeira classe. Eles querem tomar coisa de você. Banco? Quem disse que o banco quer ser seu amigo? Ele está te oferecendo uma vantagem aqui para pegar outro lá. Comércio, hoje todo mundo está querendo tomar o que é seu para ele porque é dele. Por isso que nós ficamos tão reféns dos produtos. Você quer cortar os pulsos se a sua geração for de um modelo anterior, se o seu carro não for do ano. Querem tomar o é meu, por isso eu vou tomar. Mas junto com essa filosofia do que é seu é meu, por isso eu vou tomar, vem aqueles que gostam sempre de dar explicações para o problema do outro. Aliás, nós temos uma facilidade tão grande de contar a história na terceira pessoa do singular. Sempre é o outro. Por que você saiu da igreja? Ah, porque o pessoal lá não tem reverência. Ah, porque o pessoal... Eu até escrevi para alguém na internet esse dia. Eu não vou à igreja, mas porque o pessoal julga muito lá. Eu escrevi: desculpa, quem está julgando aqui é você. A impressão que passa hoje é que quem sai da igreja é o sincero. Quem fica é o hipócrita ou que não se incomoda com a hipocrisia que tem na igreja. Sair. É sempre o problema do outro, nunca eu. Por que você é tão revoltado assim? Ah, porque é o meu pai. Por que você é um mau aluno? Ah, porque o professor. Por que você não presta atenção no seu? Ah, porque o pregador não sabe pregar. Quer dizer, o problema sempre é do outro. Por que você... Ah, no Brasil, qual que é o problema do trânsito no Brasil? Faça uma enquete. Pessoa do singular. Pecado. Como é fácil confessar pecados alheios? Os meus eu não conto, mas os dos outros... Você ficou sabendo que fulano tal fez? Você viu que ele caiu em adultério? Você ficou sabendo disso? Que tragédia, né? Pois é, tem que disciplinar. Nossa, como nós somos pródigos em confessar o pecado do outro. O meu pecado eu não confesso. E aí a gente dá palpite também na vida do outro. Ah, esse homem caiu na estrada aqui de Jerusalém para Jericó, mas claro, estrada perigosa. E realmente há relatos da época, e eu conheço essa estrada. Eu estive no resto da estrada romana do tempo de Jesus, e é muita montanha ali, é muito fácil você ser assaltado, e havia gangues que ficavam atrás dos rochedos e pulavam e assaltavam a pessoa. Realmente andar naquela estrada sozinho era uma falta de prudência. Tem até uma palavra em alemão para isso, Schadenfreude. Schadenfreude é quando a alegria pela desgraça do outro. Aí você fica dando palpite. Você ficou sabendo também que foi violentada, mas também ela vai andar de madrugada com aquela roupa, tinha que ser... Era isso que ela estava querendo. Você ficou sabendo que fulano de tal morreu no acidente automobilístico, mas também como ele corria, pé de chumbo. Nós sempre temos explicação para o erro do outro. Caiu no beira da estrada, bem feito. Quem foi andar sozinho lá? Enquanto ele estava caído ali, sob a filosofia do mundo e dos acusadores, o que é seu é meu, por isso eu vou tomar, descia por aquele caminho quem? Sacerdote. E lembrem, Jesus estava contando essa parábola para responder ao homem que não estava sentindo paz consigo mesmo e fez uma última pergunta:
Jesus, eu não estou em paz. Eu queria me justificar. Quem é o meu próximo? Você quer saber? Eu vou revelar para você quem é o seu próximo. Você quer saber? Eu vou contar quem é o seu próximo para te ajudar. Você precisa de ajuda. Eu vou te contar quem é o seu próximo. Enquanto aquele homem estava caindo na beira da estrada, veio um sacerdote. E o sacerdote passou e ajudou o homem e curou o homem. Não é isso? Ou eu, por ação do tempo, pulei aqui os fatos? Vamos ler na Bíblia? Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Por que será que o sacerdote não ajudou aquele homem? Posso revelar para a igreja uma coisa que vai chocá-los? Então preste atenção, segredinho. O sacerdote não ajudou aquele homem porque era fiel a Deus e não queria pecar. Entendeu? Vou repetir. O sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era fiel a Deus e não queria pecar. Mas como assim? Lembrem, ele era sacerdote. Estava descendo de Jerusalém para Jericó. Se ele era sacerdote, é porque ele estava oficiando no turno dele. Havia turnos de 15 em 15 dias que oficiava em Jerusalém. Por ele estar na função de sacerdote, ele estava no turno dele. E nessa época, Deus era muito rigoroso com tudo que ele deu na lei de Moisés. Lá, olha, no templo, no santuário, o templo tem que ser assim, assim, assim. A medida da farinha tem que ser essa para fazer o pão não pode ter fermento. O sacerdote não pode se contaminar com nada, ele não pode nem ter relação sexual com a esposa dele. E no topo da lista de purificação estava que o sacerdote não podia tocar em nada contaminado, nem, principalmente, cadáver. Um sacerdote não pisava num cemitério. Não pisava no cemitério. Não tocava em cadáver. E diz que aquele homem estava à beira da estrada machucado e... Jesus sabia, mas para quem está olhando aqui, eu não sou médico, acho que mesmo um médico, para verificar se a pessoa está morta, não vai ter que olhar, para ver a pulsação você tem que tocar. Eu não vou tocar, porque se ele tocasse, ele estaria impuro, tinha sangue, sacerdote também não pode tocar em sangue, não pode ter contato com sangue, por isso que a mulher menstruada não podia pisar na sinagoga. A mulher menstruada, era assim, mulher menstruada não podia entrar, não podia tocar num homem sagrado. Se ele tivesse contato com o sangue, acabou. Então, para ser fiel à lei de Deus, ele passou de largo. Olha que coisa interessante isso aqui. Às vezes eu transgrido a lei de Deus para ser fiel a Deus. E às vezes eu transgrido a lei de Deus para não transgredir a lei de Deus. E uma coisa que eu noto em alguns ramos do judaísmo, muito, principalmente o racídico, é que eles criam leis para transgredir as leis. Antes de continuar aqui, sabe qual que é o critério do desempate? Haverá situações em que duas leis de Deus entrarão em conflito. Haverá. Por exemplo, existe uma lei de Deus que fala em não mate. Está claro. Mas existe uma outra lei de Deus que eu tenho que proteger também. Uma pessoa. Eu sou um franco atirador. O camarada está com a arma na cabeça de um bebê. Tem uma lei que fala que eu não posso matar, mas tem uma outra que eu tenho que proteger esse bebê. Vocês entendem? E no critério de Deus, sempre que uma vida humana está em jogo, é isso que tem que valer. Vou dar um exemplo rápido para os irmãos. Aqueles que estão nos visitando aqui sabem que nós, adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado. É um dia que nós entendemos, não é um dia de legalismo, não é um dia de lazy day, que a gente fica preguiçoso, não faz nada. Pelo contrário, o sábado é o dia que eu mais trabalho, mas são as coisas da igreja, mas nós não trabalhamos em coisas secularizadas. E a gente evita, por exemplo, no sábado, dar a faxina da casa, dar banho no cachorro, lavar o carro. Hoje é o dia de Deus, entendeu? É como se fosse um feriado. E a gente evita fazer compras no sábado também. Eu vou fazer meu supermercado no sábado, fazer a feira. Agora um dia eu estava indo pregar em Belo Horizonte
Como eu vim com vocês aqui, só que lá eu fiz uma programação de manhã e à tarde, aqui eu não faria à tarde. E Belo Horizonte, eu sou de lá, todo mundo conhece, eu amo aquela cidade ali. E alguns irmãos me levaram para comer à casa deles. E quando eu cheguei à igreja à tarde, eu cheguei muito cedo. Não tinha ninguém ainda. Estávamos na porta da igreja, eu e mais 2 irmãos. Quando chegou um senhor e falou assim: rapaz, eu estou morrendo de fome. Eu tenho por critério, eu não dou dinheiro. Há vezes que eu dou, mas assim, são raríssimas. Mas na maioria das vezes eu não dou dinheiro, mas também não deixo a pessoa. Falei: não, eu vou te pagar um prato de comida. Ele falou: tudo bem, moço, o problema é que eu sei que você não gosta de dar dinheiro, eu entendo, mas aqui não tem restaurante aberto aqui. Eu falei: não, mas a gente vai de carro, a gente procura. Não tem, era 3h30 da tarde, realmente não tinha um restaurante bairro. Aí eu falei: tá, mas você não vai voltar com fome não. Aí na hora, a mente rápida, tinha um mercadinho, na porta da igreja assim, quase. A igreja estava aqui, atravessar a rua, um mercadinho. Eu falei: vamos fazer uma compra para você. Eu entrei com ele no mercado lá e fiz um senhor supermercado para ele. Pastor adventista não ganha muito dinheiro não, mas algumas coisas assim dá para a gente poder. Porque não estava desempregado, qualquer R$100 para ele era uma fortuna. E eu fiz o supermercado lá, comprei frutas, eu fiquei sabendo que ele estava desempregado, a família dele e tudo. Comprei fruta, suco da Superbom, falei com ele e tudo. Comprei um biscoito recheado também, porque ninguém é de ferro, para levar para os meninos dele. O homem ficou tão feliz, começou a chorar. Mas só que eu até esqueci que era sábado. Quando eu estava passando lá as compras no mercadinho e passando, os irmãos começam a chegar. E vocês sabem que crente tem um olhar muito discreto quando ele se escandaliza com alguma coisa, né? Ninguém percebe. E eu vi o olho lá dentro. Eu passando lá, botando as coisas no carrinho, levando. Esse homem ficou tão feliz. Depois eu passei o contato dele, acho que fizeram um trabalho com ele depois lá. Eu sei que quando eu fui à igreja, eu aprendi o seguinte: não basta a mulher de Nero, de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. E eu sei que como líder religioso, a gente sofre mais, porque qualquer gripe no outro, para mim é uma tuberculose. Vocês sabem disso. Aí eu falei: irmãos, eu sei que vocês ficaram assustados, deixa eu me explicar o que aconteceu. Foi isso. Naquele momento ali, guardar o sábado seria pecado. Vocês entenderam? Se eu guardasse o sábado ali, eu estaria pecando. Então assim a gente tem que fazer com a lei de Deus. Mas o sacerdote não entendia isso que eu entendi. Por isso que ele passou de lá. Atrás do sacerdote veio quem? Segundo a Bíblia aí. Semelhantemente descia um levita. Olha que coisa curiosa. Uma coisa que eu percebi na estrada romana, onde essa história aconteceu, porque tem restos dessa estrada romana até hoje. Quando você chega nessa estrada romana, você vê que é um decidão de Jerusalém para Jericó, um decidão mesmo. E a estrada romana era reta, de maneira que se alguém fizesse alguma coisa lá, daqui dava para ver quem estivesse mais atrás. E olha o que diz o texto bíblico. Volta a sua Bíblia aqui no verso 30 e 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo, completem, caminho. E o levita? Como é que está na sua Bíblia aí? Pelo mesmo lugar. O sacerdote descia por aquele mesmo caminho. O levita descia por aquele mesmo lugar. Percebeu a diferença aí? Sabe por que está assim na Bíblia? Na original grego dá a entender o seguinte: se o homem estivesse caído aqui onde você está, o sacerdote passou bem aqui assim, ó, para não ter a chance de contaminar com nada do que você, de sangue nem nada. O levita chegou e olhou. Porque o levita, apesar de ser levita, ele não estava trabalhando no templo, ele podia correr o risco de contaminar. Por isso que a Bíblia fala que o sacerdote descia por aquele mesmo caminho e o levita por aquele mesmo lugar, o que dá a entender que o levita chegou mais perto para checar. Agora, por que o levita não ajudou se o levita não tinha os problemas cerimoniais do sacerdote? Exemplo. Se o sacerdote não fez nada, por que eu vou fazer? Que ele deve ter visto de longe. Eu não quero me queimar. Isso é obrigação do pastor e dos anciãos da igreja. Ah, o pastor da igreja não visita. E você está visitando? Não é minha obrigação, não sou pago para isso. Como tem gente, é fácil de achar gente para dar estudo bíblico. Pastor, conheci um homem no ponto do ônibus, olha, ele está querendo estudar a Bíblia aqui, então Deus vai visitá-lo. Você não dá conta, poxa. O pastor é um só. E o discipulado, onde é que fica?
siga o mestre. A filosofia do sacerdote do levita é: o que é meu, por isso eu vou guardar. E finalmente, descia um samaritano. E olha o que a Bíblia diz. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Olha, o sacerdote descia por aquele mesmo caminho, o levita por aquele mesmo lugar, e o samaritano que seguia o seu caminho. O samaritano não estava na estrada, porque o samaritano não podia usar a estrada de um judeu, por isso que ele estava andando pelas montanhas, correndo mais risco de ser assaltado ainda. Mas por causa do preconceito religioso e étnico, ele ia lá por cima, para não ser apedrejado por um judeu que cruzasse por ele. Quando ele viu, na hora, o samaritano largou as convenções sociais de fora e desceu até a estrada e foi ajudar o homem. Ele estava indo para outro canto. O samaritano entendeu o que é o amor ao próximo, como a ti mesmo. E o samaritano ajudou aquele homem. E colocou medicamento. E pôs o homem nas costas. E levou o homem até a hospedaria. Eu quero, de propósito, pular essa parte da hospedaria e ir para o final da parábola. No final da parábola, Jesus faz uma pergunta que dá um nó na cabeça de muita gente, então eu quero explicar com muito cuidado. Vocês dois podem vir aqui à frente? Vocês dois, o senhor também pode vir aqui? Só para uma ilustração. Preste atenção. Qual o seu nome? Domício. O Domício vai representar aqui o doutor da lei. Tá bem? O doutor da lei fez uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E a parábola toda foi para revelar quem é o próximo do Domício, certo? Então tem dois personagens aqui: o doutor da lei e o próximo. O doutor da lei eu já sei quem é, aquele que se colocou em pé e fez perguntas. O próximo eu não sei, imagina uma interrogação aqui no rosto dele. Aí olha como é que Jesus pergunta. Verso 36. Qual desses três da parábola te parece ter sido o próximo? Quem é o próximo na parábola? É o samaritano, não é? Sim ou não? Então, o próximo é o samaritano. Então, o próximo dele é um samaritano. Percebeu, Jaú? Colocar para um judeu que o próximo dele é o samaritano. E mais, ele estava procurando quem é o meu próximo no início para eu ajudar. Mas quando ele revelou para Jesus que ele estava mal consigo mesmo, ele pergunta: quem é o meu próximo para me ajudar? É ele que precisava ser ajudado. O próximo aqui não é o que recebe a ajuda, é o que dá a ajuda. E vamos ver a pergunta de Jesus. Olha a Bíblia, verso 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem era o homem caído à beira da estrada? O doutor da lei. Entendeu? Quem foi o próximo daquele? Aí Jesus fala, e ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: vai tu e procede de igual modo. Você é o homem caído à beira da estrada. Você que precisa da ajuda de um samaritano. E sabe qual o samaritano que você está recusando a ajuda, meu amigo? Sou eu. Porque Jesus foi xingado de samaritano pelos judeus. Embora Jesus não fosse samaritano, mas foi xingado de samaritano. Pelo seu preconceito, você não aceita minha ajuda. Mas quem foi o próximo daquele que caiu na beira da estrada? Foi o que ajudou ele. Então, uma vez que você quer ajudar, primeiro deixe-se ser ajudado pelo samaritano. O samaritano nessa parábola aqui é Jesus. E o homem caído à beira da estrada era o doutor da lei. Perceberam por que eu falei que a parábola não é sobre assistência social? A tônica da parábola não é o que eu tenho que fazer pelo meu semelhante. A tônica é o que eu tenho que aceitar do meu semelhante. Ficou claro isso ou não?
A gente sempre pensa no próximo, quando lê rapidamente a parábola, você pensa no próximo como aquele andarilho, sem teto, desempregado, que precisa ser ajudado. Mas aqui os papéis se invertem. Jesus mostra que o próximo é o ajudador, o próximo que é o herói. Você que precisa ser ajudado. Muito obrigado, pode sentar. A tônica de Jesus aqui é que você pensa que você está beneficiando alguém, mas você que é o beneficiado. Vocês entendem agora por que no início eu fiz aquela oração: Senhor, obrigado pelos abraços, pelos apegos, não por questão de ego. Mas muita gente pergunta assim: você que tem doutorado em teologia, como é que você se alimenta com o sermão? Não é fácil mesmo, isso aqui não é arrogância, irmão. Eu vou explicar por quê. Imagine alguém que tem doutorado em medicina, escutando todo sábado um sermão sobre primeiros socorros. Eu que não sou médico, ele me explicar como é que resolve o problema de uma criança que sufocou o bebê que sufocou com o próprio leite, é importante eu saber disso. Eu vou ficar anotando tudo. Somente se tem mãe aí, o cara vai dar uma palestra aqui sobre como socorrer um bebezinho que sufocou. Você vai anotar tudo. Agora, se tiver um doutor em medicina no seu lado, vai assim: ai meu pai, que hora que acaba isso? Então, às vezes, o teólogo é complicado, o pastor é uma ovelha sem pastor. Mas a gente tem os nossos mecanismos. Sabe onde é que eu me alimento muito espiritualmente? Aliás, num ano, quantos sermões que eu ouço? 3, 4? Num ano, que o resto eu estou pregando? Eu me alimento quando você chega e me dá um abraço e um sorriso e fala assim: me ajudou a sua palavra. Nessa hora os papéis se invertem. Eu me torno ovelha e você se torna pastor e pregador. E quando eu penso que eu estou ajudando vocês, é vocês que estão me ajudando a continuar no caminho de Deus. Entenderam a importância da igreja? Quem é o meu próximo para que eu o ajude? Não, a pergunta não é essa. Quem é o meu próximo para eu ser ajudado por ele? Quem é o mendigo que preciso da minha vida para me humanizar mais? Quem é a pessoa com depressão que eu preciso ajudar para eu me ficar mais tolerante, mais amigo? Quem é o meu próximo na igreja para que eu possa me sentir mais cristão? Para que eu possa ter um motivo para ir à igreja? Quem é o meu próximo? Então você quer resolver o seu problema? Deixa ele salvar você da beira da estrada. Para com essa arrogância que você sabe tudo, não precisa de nada nem de ninguém, nem da igreja. Para com esse espírito de rico. Que tem rico que é assim: eu não quero misturar com aquela gentalha, eles comem com a boca aberta. Eu sou da Zona Sul. Tem gente que espiritualmente faz assim com a igreja: eu não quero ir à igreja, tem muito pecador lá, tem muita fofoca, tem muita coisa que não presta. Eu sou bom demais para estar entre eles. É isso que você está falando. Você não é bom nada. Você é uma pessoa caído na beira da estrada, nu, semi-morto, perdido, querendo justificar-se, só que a ficha não caiu, porque os seus traumas inconscientes estão arrumando defesa para você. Deixe o samaritano te ajudar. E assim que ele te ajuda, ele vai ensinar você também a ajudar outros. Você tem fácil aí, eu não combinei isso, enquanto isso eu queria que o pastor viesse aqui à frente com um casal especial. Você tem fácil o PowerPoint que eu usei aí do Introdução à Bíblia? Se tiver fácil, enquanto ele vai colocando lá, eu quero mostrar uma foto para vocês. Nesse meio tempo, enquanto aqui eu mostro essa foto, nós já estamos indo para o final da nossa programação hoje. Eu quero perguntar: você entendeu bem essa parábola agora? Sim ou não? Você percebeu o que significa o próximo? O próximo era o samaritano. É o ajudador. Você tomou a decisão de você mesmo ser encontrado por Deus? Deixa eu te achar. Como eu estou sem o passador aqui, vai passando o slide bastante. Pode passando com bastante rapidez, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pode passando. Vocês sabem que Lutero criou muitas palavras em alemão. E quando Lutero descobriu o texto de Mateus capítulo 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, pode passando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode passando. Mas, isso, volta. Isso. Sabem que o alemão é uma língua tão complicada, eu não falo alemão, eu consigo ler, entender um pouquinho o alemão, porque a gente fala prova de alemão. E quem fala alemão fluentemente sabe que alemão não dá para traduzir. Alemão é uma língua filosófica. E Lutero inventou algumas palavras em alemão para traduzir o contexto bíblico. E quando a Bíblia disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Lutero criou uma palavra, discipulai, ou discipulado.
Mas sabe como é que foi a palavra em alemão? Nachfolge. Nachfolge em alemão significa isso ali, ó. Seguir após, imitando. Eu pergunto a vocês, até por coordenação motora, o menininho está andando igual ao adulto? Você acha que está igualzinho ao adulto? O que vocês acham? Não está. Mas ele está imitando. E é uma coisa natural. Porque o adulto significa para ele um modelo. E hoje, muitos problemas da juventude, falta de bons modelos. Por isso que eles se envolvem com as drogas, entram nas escolas e saem matando. Porque se você não for pai o suficiente para o seu filho, um traficante vai adotá-lo. E na igreja? Siga o modelo de Cristo, samaritano. Você não vai ser perfeito, mas você vai tentar. E sabe, eu fico muito feliz aqui de ver vocês aqui com essa luz brilhante aqui. E eu sei que esse grupo aqui, cada um na sua esfera, ajudou vocês a virem para cá, o Márcio e a Nárima. Não é isso? Me chama a atenção uma coisa, irmãos, eu vou contar para vocês. Por que eu estou sentado? Coisas importantes? Acho que não prestaram atenção no sermão. Tem que ser faladas? Sentados. Vou contar uma coisinha para vocês. No Oriente Médio, os nomes são escolhidos sempre pelo significado. Porque eles acreditam que alguma coisa do nome tem a ver com a vida da pessoa. Tanto é que quando ela muda de vida, muda de nome. O caso de Jacó virou Israel, Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara. E me chamou a atenção uma coincidência, uma providência divina, que o Márcio, o nome Márcio significa aquele que é guerreiro, que briga, que guerreia. É o nome Marcius, em latim. Tanto é que quando você vai para um tribunal militar, você vai para a corte marcial. O deus da guerra, para os gregos, era o deus Marte, que os romanos chamavam de Március. Você é um guerreiro, meu irmão. E eu imagino quantas batalhas você deve ter enfrentado para estar aqui agora. Mas, curioso que Nárima, eu não conheço a palavra Nárima, mas eu conheço a palavra Narimã em persa. E a palavra Narimã em persa, que Nárima vem de Narimã, tem dois significados possíveis: aquela que brilha ou aquela que guerreia, que luta. Só o primeiro, né? Aquela que brilha ou aquela que guerreia. Vem do persa. No Irã, o seu nome é comum, Narimã, Narimã. E eu fico pensando, um guerreiro e uma guerreira. Sabe que a palavra Islã significa submisso a Allah, submisso a Deus. Mas a palavra Israel significa os homens que brigam com Deus, que lutam com Deus. E vocês estão entrando agora não para a religião do Islã, dos submissos a Deus, mas a religião dos que brigam com Deus. E alguém que está visitando fala assim: poxa, Rodrigo, desculpa, eu não quero ser ofensivo, mas o primeiro significado é mais bonito. Qual a sua religião? A religião dos submissos a Deus. E você, dos que brigam com Deus. Sabe por que a segunda é essa aqui? É porque Deus sabe que nós estamos num grande conflito entre as forças do bem e do mal. E como é que você treina um soldado para a guerra? Jogando baralho com ele? É colocando em posição de combate. É jogando dentro da barraca e jogando lá gás lacrimogêneo lá dentro e fechando para ele suportar o gás lacrimogêneo. Como é que se treina um lutador? Não é jogando damas com ele, é lutando com ele. E nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Por isso que Deus está lutando com vocês. A segunda razão por que Deus luta com vocês e luta com muita gente que está aqui, sabe qual é? Eu estou vendo várias crianças aqui, os pais segurando criança. Já viu o desespero de um pai no avião quando está aterrissando e o menino não quer ficar sentado e ela tem que segurar, ou quando vai tomar uma injeção? O que você tem que fazer? Luta com a criança, não é isso? Você segura firmemente, ele não quer tomar injeção, mas
com Jacó, que Ele sabe que é para o bem de vocês. Ele deu até alguns murros em você, Márcio, mas Ele estava lutando com você para te salvar. E podem ter certeza, o general vai levar vocês até a vitória. E vocês não estão sozinhos, não. Olha o time de samaritanos aqui, que encontram pessoas à beira do caminho e querem ser próximos e por isso também são ajudados. Em nome deles, eu agradeço a vocês, porque eu tenho certeza que eles estão olhando para vocês agora, e às vezes você não sabe quantas vezes um estudo bíblico, quantas vezes um sermão é feito com você levantando e falando assim: Senhor, não vale a pena. Aí Deus traz os Márcios e as Nárimas da vida e fala assim: vale sim. Você não tem muita coisa para fazer, não existe não. Então vocês têm que agradecê-los por buscarem vocês na beira da estrada, e eles têm que agradecer a vocês por os tornar mais humanos.